você falando, né, ligando Hayek e Menger, né, o Menger que são dois, na verdade, os dois austríacos que aparentemente você mais gosta, assim, foi falado sobre ordens espontâneas, né, que você falou até que o Menger já tinha uma ideia muito parecida com o que o Hayek fala sobre ordens espontâneas. Como que era exatamente a ideia do Menger? Onde a gente encontra essa ideia? Se você puder contar aqui para a gente um pouquinho, brevemente, claro. Novamente, como é uma entrevista, né, não tem como você explicar algo tão complexo, né, ainda mais de pensadores tão profundos como Menger e Hayek. Mas se você puder falar brevemente, acredito que seria muito proveitoso para quem está nos assistindo. Então, creio que o Menger ele tem um elemento disso na obra Princípios da Economia Política, no último capítulo em que ele fala sobre moeda e sobre a origem do dinheiro. Ele tem algumas páginas que ele dedica a isso, e mais profundamente no terceira parte do seu livro Investigações sobre o Método das Ciências Sociais, que tem como título Desenvolvimento Orgânico dos Fenômenos Sociais. Em essência, Menger utiliza esse termo orgânico, e aqui tem que tomar cuidado para não cair rapidamente numa visão darwinista, evolucionista no campo da ciência, de que existe que muitos acusam o Hayek de ter essa visão, mas não é bem isso, e que inclusive o Hayek aponta que o próprio Darwin foi pegar o termo evolução dos próprios iluministas escoceses e outras pessoas que utilizam esse termo. O orgânico aqui quer dizer que as coisas acontecem de uma forma natural, ou seja, elas não têm dentro delas o planejamento e o pensamento humano profundo sobre essas instituições. Até mesmo Hayek, no livro Erros Fatais do Socialismo, tem até a epígrafe dele, né? As primeiras frases, ele traduz e ele pega a pergunta fundamental que o Menger propõe nessa questão do livro 3. Como é possível que instituições que servem ao bem-estar comum e são importantíssimas para o desenvolvimento dele tomem forma sem uma vontade comum orientada a instituí-las? Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que as coisas que a gente cria, muitas das coisas que o ser humano criou ao longo da sua existência, e eu posso citar algumas, por exemplo, uma linguagem, mercado, as leis, o Menger coloca o Estado, por exemplo, os preços, enfim, esses grandes elementos, eles não surgiram por conta de uma vontade humana ou de um planejamento, de um pensamento do ser humano dedicado para isso. Ele aconteceu de uma forma natural. E aí o Menger, ele utiliza o exemplo do dinheiro. Para ele, ele entende que o dinheiro, naturalmente, é um meio de troca. Como é que o meio de troca ele surgiu? Foi porque um Estado foi lá e disse, está decretado, aqui está uma moeda. Pá. Não. Que essa coisa primeiro começa. No mercado, existem, vamos supor, no mercado mais, nos seus primórdios lá atrás, até mesmo antes da escrita, alguns produtos são mais facilmente negociáveis do que outros, que ele chama de vendabilidade. Alguns produtos têm uma vendabilidade maior, ou seja, que eles são capazes de Mais ser trocados liquidez, por né, outro. por exemplo. Hã? Mais liquidez, né, por exemplo. Isso, Liquidez. mais liquidez, utilizando um termo mais econômico. Então, negociabilidade e vendabilidade. Então, que eles podem ser trocados por outros produtos. Então, ao invés de você ter no mercado uma troca direta, por exemplo, eu sou um produtor de pão, você é um produtor de carne, eu troco meu pão pela sua carne. Vamos supor que o produto que tem uma maior vendabilidade, que é importante para nós dois, é o sal. Então, ao invés de eu trocar com você o meu pão pela sua carne, eu vou antes no sal, para daí trocar pela carne. E por causa do sal, consigo ter acesso a muitas pessoas ao mesmo tempo. Tanto a você que produz carne, como, por exemplo, sei lá, e aqui até agradeço os meus alunos, vamos supor, por exemplo, o meu xará lá do Colégio Olavo Claro, por exemplo, ele produz, vamos supor, celulares, ou vamos produzir, ele é fruteiro, por exemplo, ele vende frutas, ou outra pessoa que produz sela para cavalo, ou uma ferradura para um cavalo, uma espada, um arco. Eles às vezes não podem não estar interessados no meu pão, mas eles estão interessados mais no sal, porque todo mundo quer sal. Então, isso naturalmente as pessoas percebem e vão começando a trocar antes as coisas pelo sal, para depois trocar pelas coisas individuais. Então, a troca ela passa de uma forma indireta. Você troca primeiro, para daí sim você trocar por aquilo que você deseja, por aquilo que você tem mais certeza que você vai receber em troca. E ao longo do tempo, o mercado ele vai selecionando essas mercadorias, essas coisas, e quando chega o momento, ele deixa de ser tanto uma mercadoria, por exemplo, o sal, ele deixa de ser uma coisa que você vai utilizar para salgar um alimento,
mas ao invés disso vai ser o meio de troca, ele vai ser o dinheiro, ele vai ser trocado por outros produtos. Aí que a gente tem uma moeda, quando uma coisa ela deixa de ser meramente mercadoria para ser dinheiro. E essa coisa não é feita porque um Estado mandou, porque uma pessoa que nem marionete aqui em cima ficou orientando as pessoas a fazerem isso. Foi de uma forma natural, orgânica na palavra do Menger. Acontecem aos poucos, paulatinamente, e chega um ponto que, como o mercado aceita, aí sim ele vai dar uma... Aí o Menger, por exemplo, ele vai colocar que o mercado vai lá e vai dar o seu ok, e o Estado também entra e dá o seu ok, e certifica esse dinheiro. Aí, essa, de uma certa forma, é o que acontece com o dinheiro. Então, essa coisa orgânica, não tem uma vontade direcionada para isso. E o Menger entende que isso aconteceu também com a linguagem, com o próprio mercado, o Estado, as leis. Então, por exemplo, vamos pegar o caso da linguagem. As pessoas elas vão emitindo sons e as pessoas passam a emitir sons para comunicar certa coisa. E aí elas passam a utilizar aquele som e daí eles começam a, sei lá, por exemplo, escrever alguma coisa. Uma pessoa escreve, outra vai imitando, 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 até que chega o momento que a gente tem uma gramática constituída ao longo de muitos anos. Não foi, por exemplo, sei lá, o Antônio Weiss ou o Aurélio que criou a língua portuguesa. Foram muitas e muitas pessoas ao cabo de muitos anos. E aí, por isso que a gente está aqui discutindo. E a língua portuguesa, ela se renova continuamente. Eu percebo isso, por exemplo, dando aula. Algumas gírias que meus alunos usam, eu tô perdido já, algumas vezes, que eu tenho que perguntar, ou que eu tenho que, sei lá, dar um migué, assim, falar alguma coisa assim, que eu não entendo, daí eu tento entender de um jeito. Então, as coisas, elas mudam com o passar do tempo. E olha que a gente não é tão velho assim, não, hein? Não, não é. Não é. E já acontece. Então, um exemplo claro, por exemplo, foi de vossa mercê, depois para vós me ser, depois para você, depois para VC, depois para ser. Não teve uma pessoa que mandou isso. As pessoas começaram a utilizar. E começaram, isso aqui é melhor, isso aqui é mais, sei lá, é melhor de se ouvir, e aí as pessoas vão usando de uma forma natural, elas não foram mandadas para isso, corre de uma forma natural. E essa é a ideia que o Menger traz, que algumas instituições elas surgem de uma forma orgânica e aos poucos, e não pela ação do Estado ou de algum órgão dedicado a isso, mas pela ação humana de uma forma geral. E o Hayek pega essa doutrina e ele esmiuça, principalmente nos mecanismos que levam a essas questões. E aí que eu entendo esse é o grande desenvolvimento do Hayek. Ele pega a teoria orgânica do Menger e acha os mecanismos. Como que essas coisas surgem? Elas são naturais, elas não têm um comando para isso, mas como que elas são selecionadas? Aí que entra a imitação, a nossa noção de que a gente segue as sociedades que elas sobreviveram ao teste do tempo, para utilizar um termo mais do conservadorismo, mais burkeano. Então, por exemplo, a gente segue, sei lá, o dólar tornou-se a moeda mundial porque todo mundo confia no dólar, por exemplo. Da mesma forma que as pessoas podem amanhã abandonar o dólar e adotar o Bitcoin, por exemplo. Não vai acontecer porque alguém mandou, porque as pessoas elas vão aos poucos, percebendo as coisas e escolhendo essas coisas. Por isso que a gente imita, muitas vezes, aqueles que têm sucesso. Eu tô que muita gente fica famoso por causa disso. O Jordan, pegar, por exemplo, o Bill Gates, por exemplo. Ele, naturalmente, é uma inspiração para muita gente, pelo fato de ele ter sido sucesso. Da mesma forma, a gente adotou a gramática, enfim, de uma certa forma, então, os mecanismos que levam a isso, a imitação. Nós também temos a moral, ou seja, a comunicação dessas coisas feitas pelos nossos antepassados, e aí entra o papel da família, entra o papel da nossa experiência de vida, entra também... Inclusive, o Hayek fala muito nos Erros Fatais do Socialismo da importância da tradição, né? Tradição. Só complementando o que você está falando. A tradição, a religião, ou seja, esses elementos que trazem esses conhecimentos que vieram lá de trás dos nossos antepassados e comunicam eles para frente. E a gente imita. Naturalmente, a gente vai seguir alguma pessoa. E, no meu caso, por exemplo, são meus pais, e é o caso para muitas pessoas. A gente aprende essas coisas. Então, não é na escola que a gente aprende na vida. Não é um professor que vai se dedicando a isso. A gente aprende de uma forma automática. Nem, por exemplo, um bebê. Ele vai começar a falar ouvindo os pais e imitando os pais. Então entra esse elemento da imitação, da tradição, da moral, da religião, que atuam como elementos de comunicação nessas questões. Assim como, por exemplo, os preços eles são uma comunicação da falta ou da sobra de um determinado
produto, e por isso que a gente tem essa subida e queda dos preços. Não é porque tem lá o presidente, por exemplo, que não, agora o tomate ele vai subir, não, agora vou baixar o arroz, daí eu vou tacar aqui o dólar a 5,20, daí depois vou pegar a gasolina, vou meter a 7, até um meme, agora né? a gasolina tá 7, vou baixar para 5, e vai, e vai. Não é assim, não existe essa pessoa. É o cara lá no final da linha dizendo, tá faltando gasolina, produza mais. É o cara dizendo lá, não, tá gasolina demais, diminua a produção, produza outra coisa, tá faltando. Então, isso que acontece, é um elemento de comunicação, a gente precisa de comunicação dessas coisas. A gente muitas vezes não sabe o como o faz, a gente simplesmente faz automaticamente. A gente não pensa, a gente só age nessa questão. Então, essa questão orgânica, então, para resumir, são o surgimento, para Menger, das instituições importantíssimas para o bem-estar, mas que não foram criadas por alguém. Elas são criadas pela ação humana, mas não por uma pessoa em específico. E esse elemento também da evolução paulatina dessas coisas, até surgirem essas grandes instituições, e o que o Hayek, com o seu conceito de ordem espontânea, ele desenvolve nessa questão, principalmente lembrando da tradição, da moral, da religião, como elementos de comunicação desse conhecimento dos mortos. De uma certa forma, a gente está sempre sentado no ombro de gigantes. Então, isso, em essência, eu creio que seja a ordem espontânea, e como que o Hayek ele desenvolve essa ideia que aparece primeiramente em Menger, no livro Investigações sobre o Método das Ciências Sociais.